pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa Telete, eu sou professora de Língua Portuguesa e Redação. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da dissertação argumentativa do Enem. Na última aula, nós vimos o parágrafo introdutório. Antes de assistirem a esta, então, tenham em mente como fazer uma boa introdução para o seu texto. Justamente porque lá eu expliquei para vocês a importância do desenvolvimento de uma tese, que é o posicionamento que cerceará todo o seu texto. No entanto, só dizer o que eu penso não é o suficiente para convencer quem está me lendo ou quem vai ouvir, por exemplo, o que eu estou falando. O que eu preciso fazer, então, para conseguir a persuasão do meu público leitor? Justamente trabalhar com argumentos convincentes, elementos que provem essa minha tese. E essa tentativa de provar, de sustentar a tese, vai ser justamente o objetivo do desenvolvimento do texto. Aqui, então, nós teremos uma subdivisão em 2 ou 3 partes, que serão 2 ou 3 parágrafos, dependendo do nível de escrita de cada um. Obviamente, não existe como eu falar o que é melhor, se é melhor escrever 2 ou 3. Isso depende muito da estilística do candidato. Por exemplo, quem consegue falar muito bem de forma sucinta, ou seja, escreve bem, mas em poucas linhas, pode se apropriar dos 3 parágrafos. Mas há pessoas que às vezes se enrolam um pouco quando precisam ser sucintas demais, e aí que precisam desenvolver um pouco mais o seu pensamento para torná-lo coerente. Assim é melhor que nós usemos 2 parágrafos. No entanto, os argumentos não podem estar em competição entre si. Todos eles, somados, ajudam a sustentar essa tese desenvolvida lá na introdução do nosso texto. E é justamente por isso que nessa parte do texto precisa haver uma simetria muito bem centrada. Assim, não faz muito sentido, por exemplo, que um parágrafo meu tenha 4 linhas e o outro 7, porque fica muito evidente que eu me estendi muito para falar sobre alguma coisa e que o outro ficou mais fraco. Então, por isso, eu coloquei aqui para vocês como nós vamos nos organizar em termos de linhas. Se nos utilizarmos de 2 parágrafos, é interessante que nós nos estendemos um pouco mais, utilizando então de 6 a 8 linhas. No entanto, se forem 3 parágrafos, é importante que sejam ali de 5 a 7 linhas, mas sempre prezando pela simetria. Então, se um tiver 7, por exemplo, não coloque 5 no outro, tente se estender um pouco mais. E o que faz, então, um parágrafo de desenvolvimento? Como eu falei, é a parte intermediária, o meio do texto, e nele nós vamos sustentar a nossa defesa, lá demonstrado o nosso posicionamento introdutório por meio de argumentos. Esses argumentos, no entanto, não podem ser simplesmente ditos, eles precisam ser problematizados, demonstrando então suas causas, consequências, focando nos problemas, justamente porque uma das obrigatoriedades da banca é que se proponha intervenções. Por quê? Todo tema do Enem, ele tem uma pegada social, ou seja, vai trazer alguma crítica à nossa realidade. Então são temas dos quais todos vocês já ouviram falar, seja nos noticiários, nas mídias de um modo geral, ou em conversas com os amigos. Dificilmente você vai observar como abordagem da prova algo que não tenha conhecimento. Por quê? A proposta da banca é justamente que você se entenda no meio desse problema e que não basta criticar. É que é algo que a gente observa muito. Por exemplo, se vocês pegarem até nas redes sociais de vocês, vamos observar textos no Facebook. O que mais tem são pessoas criticando o tempo todo, mas que elas quase não propõem soluções para os problemas. Sempre acham que os outros é que podem intervir e que isso, então, não tem um compromisso de fato atrelado ali à sua imagem de ser social enquanto cidadão. Então, uma das obrigatoriedades do Enem é justamente essa proposição interventiva. Mas eu só posso propor soluções quando eu tenho problemas, e esses problemas são necessariamente apontados nos parágrafos de desenvolvimento. Agora fiquem atentos, essas soluções, elas normalmente não vão aparecer nessa parte do texto. Não quer dizer que elas não possam aparecer, mas elas precisam ser muito bem detalhadas e provavelmente não haverá espaço suficiente para problematizar e intervir. Então nós vamos deixar isso para uma outra parte do texto que eu explicarei em um outro vídeo. Agora observemos o seguinte: como que eu observo esses argumentos? Como que eu vou criar essa abordagem? Sempre pensando ali no que o tema, no que a banca principalmente
quer do candidato. Por isso, aqui eu estou focando muito na redação do Enem. Cada redação ela tem sua peculiaridade e ela provavelmente não vai servir aqui para vários outros concursos, mas nós temos de ter em mente como são esses temas abordados. Lá na aula da introdução de vocês, eu falei sobre a questão do negro no Brasil e para isso nós desenvolvemos uma tese ao longo da aula, que era a continuidade da marginalização dessa classe devido a um processo histórico de enraizamento de superioridade branca. Agora eu preciso demonstrar, com argumentos convincentes, por que essa marginalização ainda acontece na nossa sociedade. E isso precisa ser baseado em fatos concretos. Eu não posso aqui trabalhar com situações hipotéticas, com achismos. Não, as pessoas não podem questionar a minha abordagem argumentativa, porque se eu abrir espaço para o questionamento, provavelmente eu não conseguirei convencer o meu leitor. E eu preciso convencê-lo tanto para uma boa nota, quanto para mostrar que eu tenho realmente conhecimento sobre aquele assunto. E aí, por exemplo, eu também preciso sair um pouco do senso comum, porque provavelmente todo mundo vai falar do preconceito em geral, mas eu preciso saber onde é que esse preconceito está, porque eu preciso observar a sua instauração na sociedade para, a partir disso, pensar em uma problematização e também nas possíveis soluções. Então, observemos. Os negros, normalmente, são vistos como aqueles trabalhadores de força bruta. E isso se dá por um processo histórico mesmo. Se nós pensarmos num processo de escravidão, por exemplo, existia muito uso da força braçal, desse uso de mão de obra, enquanto todo o aspecto de intelectualidade era restrito à classe branca. E é justamente nessa dualidade que nós observamos hoje uma referenciação econômica estabilizada na nossa sociedade, em que os trabalhos braçais eles têm uma remuneração muito menor que os trabalhos de formação intelectual. Esses trabalhos de formação intelectual normalmente requerem algum conhecimento um pouco além, que aí eles vão vir, por exemplo, com formações mais especializadas, por exemplo, com adentrar ao ambiente universitário. Nós vamos observar algumas formações ainda maiores de pós-graduação, mestrado, doutorado. E se pensarmos hoje no nosso cenário brasileiro, esse ambiente universitário é ainda muito fechado e restrito aos negros. Essas contestações das quais eu falo para vocês não são necessariamente a minha opinião ou a opinião que vocês devem tecer, mas é aquela que já vem demonstrada lá no edital com várias particularidades demonstradas pelo Enem. Então, fiquem atentos. O que isso tudo me traz para um cenário atual? Se o negro, historicamente, é usado com força bruta, e hoje nós observamos que a força bruta é aquela com a menor índice de remuneração, obviamente, nós teremos uma dificuldade de subversão dessa ordem social, porque nós vivemos hoje em um sistema que preza pelo capital, em que nós sabemos que a única chance de conseguir reequilibrar as ordens da nossa sociedade é com uma relação econômica. E justamente essa classe tem dificuldade de adentrar o mercado de trabalho, por isso ela vai continuar sendo marginalizada. E aí eu apontei onde está o problema então. Ele está articulado em um processo histórico de enraizamento, de deflagração dessa classe, somado a um modelo capitalista no qual os negros vão precisar ser uma margem sempre de alienação e de proveito de quem vai estar, por exemplo, no topo da pirâmide. Mas eu não posso me estender só nesse argumento. Tudo que eu falei aqui para vocês agora foi um exemplo de como fazer um parágrafo de desenvolvimento. No entanto, eu preciso agora trabalhar outra abordagem diferenciada, porque o meu tema não fala sobre o mercado de trabalho, ele fala sobre a questão do negro. Então, eu preciso cercear isso em outros campos. E aí, por exemplo, eu poderia trazer a visibilidade de como hoje ainda perdura a visão do negro enquanto criminoso. E nós podemos tecer aí uma problemática no sistema carcerário. Hoje nós vivemos em um país com uma grande população carcerária, a quarta do mundo, e isso vai se determinar justamente porque no próprio sistema a maior parte, cerca de 60% dos presidiários hoje são negros e pobres. E justamente isso se move porque a maior parte também dos negros ocupam as classes mais baixas da sociedade e que vão buscar na criminalidade uma forma de subversão da ordem social. Justamente é uma forma que vocês vão observar, que vai ser tratada por vários aparatos filosóficos e sociológicos, como uma obtenção de força. Ou seja, se eu não consigo força por meio do capital, por meio do trabalho, eu consigo pela marginalização. E isso vai fazer com que essa classe adentre ao sistema carcerário e ela seja mais punida.
Por exemplo, se nós observarmos hoje o Brasil, ele conta com um número muito grande de prisões provisórias, o que demonstra uma grande defasagem no nosso sistema judiciário. Mas essas prisões, elas normalmente englobam as classes mais baixas, tendo em vista que, se vocês pensarem, até observarem vários noticiários de um modo geral, nós temos muitos casos de políticos, grandes empresários que vão responder criminalmente, mas de forma domiciliar, ou seja, não adentrando de forma incisiva no sistema carcerário. Eu demonstrei então 2 elementos que eles são comprovados na nossa sociedade. No entanto, eu preciso dar credibilidade a isso, pensando, por exemplo, que eu vou escrever para alguém que pense justamente o contrário do que eu estou dizendo. Tenham sempre isso em mente. Eu preciso persuadir, ou seja, escrever para quem não concorda comigo. E como eu faria para isso se valer de fato? Trazer elementos convincentes. Então, mais uma das abordagens do Enem é a indispensabilidade das referências a outras áreas do conhecimento. Isso vocês podem observar, inclusive, nas outras partes da prova. A prova do Enem, ela não é dividida, por exemplo, em português, matemática, física, química, não. Nós temos uma prova de linguagens, uma prova de ciências da natureza, de ciências humanas, em que em cada questão nós vamos observar uma tentativa de unir uma amplitude de conhecimento muito grande. E às vezes você vai estar fazendo uma questão de matemática que envolve um conhecimento de química, que envolve uma abordagem histórica. Então essa relação da interdisciplinariedade, ela não cerceia apenas a prova de redação, mas toda a prova do Enem, inclusive as questões que são propostas pela própria banca. Por isso, aqui, nós teremos uma competência específica, e aí eu sugiro que vocês observem detalhadamente o vídeo em que eu falo sobre cada competência do Enem, que vai avaliar o nível de conhecimento do aluno. Ou seja, o Enem não tem uma visão muito pragmática da prova. Não basta saber de forma decorada. É preciso saber e fazer analogias com a nossa sociedade. Então, se eu falo, por exemplo, de qualquer tema, eu quero falar sobre a questão das mulheres, a questão dos homossexuais, quero falar sobre negros, eu preciso ver de que modo isso se instaura na minha sociedade, mas também tem referências com determinadas teorizações, ou então com dados estatísticos. E aí, existem várias estratégias das quais eu posso me utilizar para conseguir compreender essa competência. Uma delas é justamente a apresentação de dados estatísticos, mas lembrando, se eu me fizer uso disso, é bom que os meus dados sejam com cálculos aproximativos, porque sempre há alguma diferença. Então, não vamos tentar forçar a barra 55,4% da população, não. Coloque ali cerca de 50%, porque aí você tem uma margem de erros e não corre o risco de estar, de fato, descredibilizado. É indispensável a proposição da fontes, porque cada instituição, cada órgão faz suas pesquisas e nós podemos observar diferenças quanto a isso. Os próprios dados estatísticos vão constar em pelo menos um dos textos da coletânea. Isso significa, então, que você não precisa ficar decorando dados, porque seria algo muito difícil, sobretudo por não saber o tema que vai cair na prova. Mas você pode contar com os dados apresentados na coletânea, desde que eles não sejam postos de modo copioso, ou seja, eu não posso colocar exatamente o que está escrito, mas me utilizar dele para fundamentar uma argumentação minha, própria. Além disso, eu posso fazer referências sociológicas, históricas, filosóficas, geográficas. Essas áreas do saber, elas normalmente vão dar um eixo maior porque elas são muito baseadas em teorizações. E justamente essas teorias vão ter algum nível de contextualização. Mas fiquem atentos, sempre que eu colocar o nome de alguém, eu não posso me errar, né? Obviamente, eu preciso escrever da forma correta. Se eu fizer qualquer forma de citação direta, por exemplo, as citações diretas, elas precisam ter integralmente as palavras expressas por aquele pensador. Se eu tiver dificuldade por isso, eu aconselho a opção pela paráfrase. Parafrasear é justamente colocar a opinião do outro, o pensamento do outro, mas de acordo com as suas palavras e ao mesmo tempo de articular um pensamento próprio, porque isso faz com que nós não percamos linhas argumentativas, justamente por ao mesmo tempo em que eu mostro a opinião do outro, eu já estou tecendo a minha. Posso também fazer referências de causa e consequência, e aí nesse caso um parágrafo estaria intimamente relacionado ao outro, em que no outro eu focaria nas problematizações, mas nós teremos vídeos específicos para falar como fazer cada uma dessas técnicas de desenvolvimento.
Fiquem atentos, então, aqui quanto à escolha dos argumentos. Eles precisam ser convincentes, precisam ser sempre muito bem conectados com a tese, ou seja, embora um argumento não tenha uma conexão direta com o outro, eles precisam ratificar a minha tese. Não faz sentido eu defender uma coisa e argumentar outra. A gente precisa ter cuidado com isso, justamente quando pensa o contrário do que precisa defender. Escrever bem, inclusive, é às vezes dissimular na escrita, ou seja, escrever sobre o que não se pensa, e para isso requer muita maturidade. Então fiquem realmente muito atentos. Além disso, essa competência, ela equivale a 200 pontos da sua prova, ou seja, você precisa ter muita atenção de como fará essa referenciação a outra área do saber. Mas eu também não posso forçar. Por exemplo, uma pessoa que aparece muito em texto de alunos em geral para o Enem é o Lavoisier, com aquela citação de que na natureza nada se cria, tudo se transforma, certo? No entanto, ela tem uma visibilidade muito abrangente, ou seja, ela não foi feita, pensada justamente em cada enunciação que vai estar ali no seu texto. Forçar essa enunciação seria um prejuízo. Então, ao mesmo tempo que a referência a outras áreas do saber pode potencializar o seu texto e demonstrar um grande domínio, ela pode também te descredibilizar, por mostrar que você provavelmente não conheceria nada naquela aula, naquele assunto, e tentou colocar qualquer coisa que apareceu. Então, vamos pensar, por exemplo, na visibilidade do que eu falei para vocês lá na introdução. Eu poderia colocar o Brecht aqui, obviamente se eu coloquei na introdução, não. Mas eu poderia colocar o Brecht aqui com a enunciação dele, de que nós não nos preocupamos com as pessoas que têm referências identitárias diferentes da nossa? Sim, porque estaria bem contextualizado. Pensando, por exemplo, também no tema de 2015 do Enem, a persistência da violência contra as mulheres na sociedade brasileira. Existe uma filósofa chamada Simone de Beauvoir que ela conseguiria uma contextualização muito forte nesse eixo, justamente porque ela vai ter todo um trabalho de acordo com as frentes feministas. Então fiquem sempre atentos, isso é uma questão de estudo mesmo, sentar e observar várias referências contextuais que nós poderíamos trazer que vão demonstrar uma abordagem de fato relacionada àquele tema. Espero que vocês tenham gostado, que realmente consigam entender aqui o que é uma boa abordagem argumentativa. E além disso, se restarem dúvidas, não deixem de me procurar por todas as redes sociais. Eu estarei sempre disposta a tirar todas as dúvidas de vocês. E também nós temos os e-mails disponibilizados aqui no próprio site para contato. Abraços e até a próxima!